A gente vai continuar nossa meditação em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, a gente vai ler dos versos hoje 17 ao 19. Pela fé, Abraão, quando provado, ofereceu Isaque para ser sacrificado. Sim, aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de oferecer seu único filho, sobre o qual se havia falado: em Isaque será contada a tua descendência. Ele considerou que Deus era poderoso até para o ressuscitar dos mortos, e assim também, simbolicamente, o recuperou. Vamos orar. Senhor, nós vamos meditar na tua palavra e pedimos que o teu Santo Espírito possa iluminar a nossa mente e o nosso coração, para que possamos receber a tua palavra, sermos edificados, transformados, renovados na nossa fé, pelo poder do teu Espírito. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, então a gente já vem aqui, falando várias coisas sobre Abraão e sobre a fé de Abraão. E quando esse texto aqui, esses versos que a gente leu, ele remete a Gênesis capítulo 22, que é quando, acho que com certeza todos conhecem o relato de quando Deus pede para Abraão sacrificar Isaque. Então Deus o testou. E é importante dizer que testes de Deus, essa prova da nossa fé, Deus faz constantemente com a gente. Então, inclusive o Novo Testamento confirma isso, 1 Pedro, capítulo 1, diz assim: para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. 1 Pedro 1,7. Então a gente vê que a gente vai encontrar em vários momentos do Antigo Testamento relatos de Deus provando a fé dos seus filhos, dos seus servos, e a gente vai encontrar isso no Novo Testamento também, e inclusive Pedro fala que isso é para confirmar a nossa fé. Então, quando Deus faz isso com a gente, quando Deus testa a nossa fé, nunca é para nossa perdição, mas sim para que a nossa fé ela fique mais forte, mais purificada, e isso redunde em louvor e honra a Jesus Cristo, como diz o nosso texto de Pedro. Então, isso é importante. Deus nunca nos põe à prova, e Ele não pôs Abraão à prova para ver Abraão fracassar. Muito pelo contrário. Mas para provar e fortalecer a fé de Abraão, e Ele faz isso com a gente também. Tá? Então, o propósito de Deus é sempre o fortalecimento da nossa fé. Okay? Então nunca podemos pensar, Deus está testando, só para ver até onde a gente vai. Não é assim que Deus trabalha, que Deus vai apertando, Muita gente acha que é assim, que Deus vai, vamos ver até onde Ele vai. Não é assim que funciona, porque a gente tem que entender, Deus é soberano, Deus sabe o fim de todas as coisas, e Ele sabe o que nós podemos suportar, e Ele, pelo Santo Espírito, provê para nós o fortalecimento e a fé para nos sustentar até o final. Amém? Mas vamos lá, vamos pensar aqui nesse teste de Abraão, que é o nosso foco do texto. Essa prova que Deus trouxe para Abraão, ela é uma coisa para nós até inimaginável, concorda? Já conseguiu pensar em Deus te pedir para oferecer o seu filho? Ainda o seu único filho. E ainda, se a gente lembrar de toda a história, Abraão já estava com quantos anos aqui? Mais de 100, com certeza. Pelos cálculos aqui, talvez 115, 116 anos. Ia ter outro filho? Não. Então, é uma coisa complexa aqui que a gente vê nesse relato. E aí, quero pensar em algumas coisas aqui. Em primeiro lugar, essa foi uma provação da devoção de Abraão a Deus. Deus estava aqui, em primeiro lugar, testando a devoção de Abraão. Até onde Abraão realmente amava a Deus acima de todas as coisas. E a gente tem que entender que em Deuteronômio fala: ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. E no Novo Testamento Jesus fala: se você não
amar a Deus mais do que pai, do que mãe, do que filho, do que esposa, então você não serve para ser meu discípulo. Então a gente percebe que não é uma coisa só lá do Antigo Testamento, mas é uma mensagem que corre toda a Escritura, que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas. E se a gente pensar aqui nessa questão de Abraão, era o filho da promessa, o filho do qual veio toda a promessa do Senhor para toda a descendência. E se a gente vê, né, Abraão com certeza amava Isaac de uma forma profunda. E aí Deus fala, não, mas eu te dei esse filho. Ele sabia que era um filho dado por Deus, né, em todas as circunstâncias que a gente já estudou aqui. Mas Deus fala, mas você ainda tem que me amar mais do que você ama Isaac, mais do que você ama o seu único filho, mais do que você ama o filho da promessa, por meio de quem eu prometi uma descendência maior do que a areia da praia. Você tem que me amar mais. E o que a gente vê em Abraão é que ele provou que ele amava mais a Deus do que o seu próprio filho. Isso é uma coisa que constantemente a gente vai passar, não da forma como Abraão, né? Porque em nenhum outro momento da história Deus pediu para oferecer um filho. Abraão, ele é exclusivo nesse quesito. Mas Deus vai sim, ele vai exigir nossa devoção todos os dias. Ele vai exigir que a gente troque outros prazeres, outros amores nossos, pelo amor a Ele. Amém? Um segundo ponto sobre esse relato foi o julgamento da compreensão espiritual de Abraão. Porque Deus tinha feito grandes promessas para Abraão. Não foi isso que a gente tem visto aqui? Deus prometeu, olha as estrelas do céu, sua descendência vai ser maior, né? Maior do que os grãos de areia, né? Trocou inclusive o nome de Abraão para Abraão, que é agora pai de uma nação, tá? Possessão da terra, né? Toda essa região aqui, né, que eu estou te mostrando, vai ser da sua descendência. E agora, tudo isso viria a ser cumprido por meio de quem? De Isaac. De onde que isso ia acontecer? A partir de Isaac. Então, olha que coisa maluca que aparentemente Deus pede para Abraão. Eu te prometi tudo isso através de Isaac. Então, entrega Isaac. Isaac vai morrer. Não parece uma coisa... Como que ficaria você no lugar? Peraí, Deus. Você falou que a minha descendência é a partir de Isaac. Agora você está pedindo Isaac. E aí, como fica? Como que vai continuar a história? E, na maioria das vezes, a gente pensa dessa maneira. A gente faz as nossas contas e fala, não, Deus deve estar errado. Deus acho que calculou mal o negócio. Mas a gente vê aqui em Abraão, né, que ele tinha uma compreensão espiritual das promessas de Deus. Ele entendeu o que Deus queria. Onde que Deus ia levar todas as coisas, ele sabia que Deus era fiel. Ele falou, então, eu posso seguir pelo caminho, porque eu estou olhando para Deus. E esse é o terceiro ponto. Ele conhecia Deus e ele confiava em Deus. Então a gente vê, em primeiro lugar, a devoção de Abraão a Deus, o amor que Abraão tinha por Deus. Em segundo lugar, a compreensão espiritual que ele tinha, a visão que ele tinha das coisas de Deus. E em terceiro lugar, o conhecimento que ele tinha de Deus, que ele sabia que Deus não ia mentir. Por mais que a situação era muito estranha, né, ele sabia que se ele entregasse Isaac, e é o que o nosso texto de Hebreus aqui diz, né? No verso 19, ele considerou que Deus era poderoso até para o ressuscitar dos mortos. Então, se a promessa é através de Isaac, eu posso tranquilamente entregar Isaac, porque Deus vai ressuscitar. Porque se Deus prometeu que é através dele que vai fazer tudo, então ele vai fazer. Deu para compreender esses 3 pontos? Então, em primeiro lugar, a devoção de Abraão a Deus. Em segundo lugar, a compreensão espiritual. E em terceiro lugar, o conhecimento de Deus. E essas são 3 coisas que nós precisamos ter em todos os nossos dias, em todas as nossas provações.
Colocar Deus acima de todas as coisas. Colocar o nosso amor a Deus acima das pessoas, das coisas, da nossa carreira, de tudo na nossa vida. Em segundo lugar, ter uma compreensão espiritual de que Deus é soberano e de que, se Ele tem um plano, Ele vai cumprir. E em terceiro lugar, quem é Deus? Nós precisamos conhecer Deus. E por isso que nós precisamos sempre meditar nas Escrituras, para sabermos quem é o nosso Senhor. Como que nós podemos confiar nele? Porque Ele se apresentou aqui nas Escrituras para nós. Nós temos uma história imensa contada nessas páginas, e que nós sabemos que podemos confiar nele. Amém? Mas vamos continuar aqui. Mas nós temos aqui um grande problema para a fé. Porque o texto do verso 17 diz: pela fé Abraão, quando provado, ofereceu Isaque para ser sacrificado. Sim, aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de oferecer o seu único filho. Aqui ele está bem resumidinho. Então vamos lá para Gênesis 22, onde está o relato mesmo. Nós vamos ler do verso 3 ao 10. No verso 2, Deus pede para Abraão para entregar Isaque, e a partir do verso 3, relata o seguinte: Abraão levantou-se de manhã cedo, preparou o seu jumento e tomou 2 dos seus servos e Isaque, seu filho, e tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe havia mostrado. Ao terceiro dia, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. Então Abraão disse aos seus servos: ficai aqui com o jumento, eu e o moço iremos até lá, e depois de adorar, voltaremos. Abraão pegou a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. Levou também o fogo e a faca, e foram caminhando juntos. Então Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai. Respondeu Abraão: estou aqui, meu filho. Isaque perguntou: o fogo e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: meu filho, Deus mesmo proverá o cordeiro para o holocausto. E os dois iam caminhando juntos. Tendo eles chegado ao lugar que Deus havia mostrado a Abraão, este edificou o altar e arrumou a lenha. Depois amarrou seu filho Isaque e o colocou em cima do altar sobre a lenha. E estendendo a mão, pegou a faca para imolar o filho. Vamos até aí. Esse relato aqui ele levanta algumas questões muito importantes para a gente. Tá? Como que a fé supera as objeções naturais a esse mandamento? E como eu falei, não é uma coisa que qualquer um aqui faria tranquilamente, Deus pediu, para o Jefferson ainda, que tem um filho chamado Isaque, fica mais fácil ainda, né? Deus chega para o Jefferson e fala: entrega Isaque. Não, tranquilo. Que tranquilo? Nunca vai ser tranquilo, né? Aquilo a gente viu, Abraão amava a Deus, Abraão tinha uma visão espiritual, conhecia Deus, mas não deve ser nada fácil o que Abraão passou. Os pensamentos que vieram na mente de Abraão, os sentimentos que brotaram dentro do coração de Abraão, porque ele é homem como nós, um homem natural, ele não tinha nada de especial, ele não tinha, porque Abraão, a gente tem que entender que Abraão era diferente, não, ele passava pelas mesmas situações que a gente, ele tinha as mesmas dúvidas que a gente, ele tinha as mesmas dificuldades que a gente, as mesmas carências, os mesmos problemas interiores que nós temos. Ele era como nós. Então, a gente vê essa primeira questão aqui, né? Como que ele lida com esse mandamento? E como que a nossa fé também pode passar por esse tipo de teste? Em primeiro lugar, então, quero ver com vocês aqui a fé que se ajoelha diante de Deus em humilde submissão. Abraão deve ter pensado muito a esse respeito do mandamento de Deus, sobre como lidar com essa situação. Mas a primeira coisa que ele vê, ele avaliou a vontade de Deus acima da dele. Ele falou: eu quero ter meu filho, eu quero todas as promessas, eu quero tudo isso. Mas se Deus está pedindo isso, que se faça a vontade de Deus, né? A gente vê isso muito semelhante a Jesus no Getsemane, né? Se possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade e não a minha.
Então a gente percebe esse eco também nas Escrituras, desde Gênesis até o final, que a tua vontade seja feita e não a minha. Isso é uma coisa que mexe com a gente todos os dias. Mesmo que nunca Deus tenha pedido para a gente entregar um filho, e com certeza, né, eu tenho essa... De mim Deus nunca vai pedir para ninguém entregar o filho aqui, como fez para Abraão, porque isso era simbólico, tá? Mas a nossa fé é provada constantemente, inclusive com esse texto. Você já deve ter ouvido, eu já ouvi de pessoas falando, é um absurdo isso. Como que Deus, um Deus bom, pode pedir um negócio desse para Abraão? Isso é um absurdo, Deus não é bom coisa nenhuma. Olha o que ele fez esse homem passar. Né? Você já ouviu esse tipo de argumento? Tem, é muito mais comum do que a gente pensa. Como que um Deus que você diz que é bom pode pedir um negócio desse para um pai? Não, ele está de brincadeira com Abraão. Ele não pode fazer isso, não podia fazer isso. Um Deus que é bom nunca pediria um negócio desse. Isso, então, é um teste. Só o relato para a gente já é um teste de fé. Porque se nós pensarmos moralmente, os moralistas, né? Não, é um absurdo Deus fazer isso. Agora tem o outro lado, os existencialistas, que eles rejeitam Abraão. E como que Abraão aceita um negócio desse? Ele está doido. Né? Então, enquanto uns julgam Deus, outros julgam Abraão. E é isso que a gente enfrenta constantemente. Quando nós passamos por um teste de fé, nós vamos ter dentro do nosso coração essa luta, mas nós, graças a Deus, temos o Espírito Santo que nos concede, que nos conduz em vitória sobre as provações, mas nós temos as pessoas à nossa volta, nós temos um sistema do mundo à nossa volta, falando ou criticando Deus, ou criticando a gente. Ou falando, não, como você pode confiar num Deus que te pede uma coisa assim? Ou então, você é doido para fazer um negócio desse? Onde está a sua cabeça? Você não pensa, não? Você não raciocina? Você não acha que você está sendo fanático demais? Não é? Então, constantemente, quando nós passamos por uma prova de fé, nós, além de passar pela prova, ainda nós temos as circunstâncias. Agora, Abraão, ele adorou a Deus como Deus. Isso é importante. Então ele não pensou em se colocar numa posição de juiz. Espera aí, Deus, me explica esse negócio aí. A gente não vê esse tipo de argumento aqui nas Escrituras. E como eu falei, não estou dizendo que foi fácil para Abraão, mas o relato a gente vê no verso 2, Deus falando, toma agora seu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá e oferece ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Verso 3, Abraão levantou-se de manhã cedo e foi fazer o que Deus pediu. Então a gente não vê um questionamento. Não, peraí, Deus, explica esse negócio aí. Como que vai ser? Você vai ressuscitar ele no final? Né? Como que vai ser? A gente não vê Abraão, ele questionando o pedido de Deus, mas simplesmente ele foi e fez, porque ele sabia que tinha que fazer a vontade de Deus, porque ele amava a Deus e ele conhecia Deus. Então, por mais que nós tenhamos dentro do nosso coração um tumulto de sentimentos aqui, um turbilhão de inconsistências, quando nós olhamos para Deus e conhecemos Deus, ele fala, não, se Deus está ordenando, é assim que eu vou fazer. E eu não vou questionar Deus, eu vou adorar Ele como Deus, o Deus todo-poderoso e soberano que Ele é. Por mais que eu não entenda, por mais que isso pareça uma maluquice, mas eu conheço a Deus. E eu não vou julgar Deus. Eu falo, não, Deus, aí pegou pesado demais, aí não dá mais, para mim deu, para mim chega. Não, eu vou continuar seguindo o que Deus está falando. Amém? E isso exige uma coisa muito importante de nós, que é humildade. Porque o nosso grande problema é achar que a gente conhece mais do que Deus. Não, eu conheço a minha vida. Eu sei pelo que eu estou passando. Não, Deus sabe muito mais. Ele é o nosso Criador. Amém? E Abraão sabia disso. E ele prostrou-se diante de Deus em fé.
Segunda coisa que a gente vê nesse relato: a fé que recebe as promessas de Deus também tem de obedecer os mandamentos de Deus. Então a gente viu aqui, que a gente vem estudando, Abraão recebeu muitas promessas de Deus. E ele foi vendo algumas dessas promessas se cumprir, como o nascimento de Isaque. Só que, como a gente já falou, ele não viu as outras. Ele nunca viu a terra, né, pertencendo à família dele. Mas a gente viu que, porque na verdade ele almejava o quê? Uma terra celestial. Então os olhos de Abraão já estavam além dessa terra natural. Mas ele recebe a palavra de Deus e ele confia na palavra de Deus, né? Só que agora ele é obrigado também a receber um mandamento. Porque uma coisa é Deus chegar para você, como chegou para Abraão: olha, eu vou te dar uma grande descendência, vou te fazer da sua descendência uma grande nação. E a gente, opa, amém. É ou não é? Quando nós recebemos palavras desse tipo de Deus, a gente se empolga, a gente fica feliz. Ah, Deus é bom, Deus é maravilhoso, puxa, que maravilha. Aí Deus chega para Abraão: então agora você vai entregar o seu filho. Ah, então Deus já não é tão mais legal assim, né? Então, é bom receber as promessas, mas a gente não gosta de receber os mandamentos. É ou não é? Isso é uma luta constante nossa. Só que o que esse texto nos mostra? Se nós podemos receber as promessas, nós temos que também receber os mandamentos com a mesma abertura que nós recebemos as promessas. A gente gosta de promessa, mas não gosta de mandamento. Mas a gente não tem como separar os dois. Deus é um só e a palavra de Deus é uma só. O mesmo Deus e a mesma palavra. Tá? Então, a fé, ela aceita a promessa e aceita o preceito. Aceita comandos e confortos. Aceita Cristo como Senhor e Cristo como Salvador. As duas coisas. E a gente vê essa questão de muita gente que quer receber Jesus como Salvador, mas não quer Ele como Senhor. Isso é impossível. Não tem como separar as duas coisas. Ou Ele é nosso Senhor e Salvador, ou Ele não é nada. Ou a gente não recebe Ele como nenhum dos dois. Então, ou a gente recebe as promessas e os mandamentos, ou a gente não recebe nada. Ou a gente confia na palavra de Deus, ou não confia na palavra. Não tem como, não, essa parte eu gostei. Essa outra aqui, deixa para lá. Não existe essa opção para nós. Ou a gente recebe a palavra de Deus no total, ou a gente não recebe nada. Ou a gente recebe Deus em sua totalidade, ou a gente rejeita Deus. Não tem como ter algumas coisas de Deus. Ou é Deus por inteiro, ou a gente rejeita Deus. Amém? E o que a gente vê aqui é que Abraão, ele recebeu todas as coisas. Ele recebeu as promessas e recebeu os mandamentos com fé. A fé que obedece o mandamento de Deus deixa os meios do cumprimento da promessa para Deus. E aqui, porque é muito interessante a gente pensar nisso que acontece, né? Como eu já citei antes, Isaque era o meio pelo qual Deus iria trazer todas essas promessas para Abraão. Agora Deus pede para entregar Isaque. Então é meio contraproducente, concorda? E aí, qual seria a nossa maneira de pensar? Então, Deus vai dar a descendência, mas agora ele pediu Isaque, então peraí, como que será que Deus vai fazer? Deus vai fazer assim, então a gente pode fazer isso? Né? Não é o nosso padrão? A gente começa a fazer uns cálculos, tentar montar um quebra-cabeça. Só que a gente não vê isso aqui em Abraão. Ele deixou para que o Deus da promessa resolvesse o problema da promessa. Ele simplesmente ia obedecer a Deus. Ele falou: não, Deus está pedindo isso aqui, então eu vou fazer. Como que ele vai resolver esse problema? É com Deus, não é mais comigo. Eu vou obedecer o que Deus está falando. Eu vou seguir essa trajetória que ele está pondo aqui, e ele vai cuidar de todo o resto. Se ele prometeu e eu conheço Deus, eu sei que ele é fiel, ele vai fazer. Como? Eu não sei, mas ele vai. Amém? Então aqueles que confiam em Deus não encontram seu consolo em ser capazes de resolver as situações, de resolver o quebra-cabeça, né? Mas sim
encontra paz quando a gente conhece a Deus e sabe quem Ele é, e o que Ele revelou e o que Ele ordenou, mesmo sem a gente compreender tudo. Porque Deus não quer que a gente compreenda todas as coisas para depois crer. Ele quer que a gente conheça quem Ele é. Isso é o ponto importante. Não como que vai ser o passo a passo, mas sim quem Ele é. E eu até já vi muita gente falando sobre a Escritura, que você deve ter ouvido isso aqui. Isso aqui é um manual do cristão, de como a gente deve viver. Já ouviu isso? Não, na verdade isso aqui não é um manual. O que é a Escritura? Mas, de palavra de Deus. Mas qual que é a mensagem das Escrituras? O próprio Deus, a revelação do próprio Deus. É onde Ele se revelou para nós. Então, o que Deus quer quando a gente lê as Escrituras? Que a gente saiba o passo a passo? Não, que a gente conheça quem Ele é. O passo a passo vem junto. Vem no nosso conhecimento de Deus, nós aprendemos a caminhar com Ele. Mas a Escritura e tudo que Deus nos fala é para que a gente conheça quem Ele é. Não para seguir um passo a passo do cristão, né? Faça isso, vá para a direita, vá para a esquerda. Não, a gente vê nas Escrituras que o tempo todo é Deus se revelando ao homem, Deus se revelando a nós. Porque quando a gente vê Abraão, por que Abraão conseguiu cumprir esse mandamento de Deus? Porque ele conhecia Deus. Abraão é aquele que Deus chamava ele de amigo, porque ele conhecia Deus. Deus falava com ele diretamente. Então, o ponto importante para nós é o conhecimento de Deus. Quando conhecermos Deus, nós vamos acatar as suas promessas, vamos acatar os seus mandamentos e vamos corretamente seguir todos os preceitos do Senhor. Amém? Terceiro ponto. A fé obedece mesmo sem respostas. Alguém aqui já passou por uma situação em que você sabe que tem que seguir o preceito, e aí você chega, Deus, mas por quê? E aí Deus te respondeu? Dificilmente. Por quê? Porque Ele quer que a gente conheça Ele, que a gente confie nele. Porque se Deus explicasse tudo, imagina se Deus chegasse para Abraão, estou te pedindo Isaac, mas não se preocupa não, porque quando chegar o momento lá, que você for oferecer, eu vou falar para não fazer. Ia ser um teste? Ia ser uma prova de fé? Não. Então, não tinha resposta. Simplesmente Deus falou, vai lá, faz desse jeito, e não falou mais nada. Até aquele momento. E passou, a gente viu aqui que foi no dia seguinte já que Abraão sai, e demora 3 dias para ele chegar no lugar. Então, primeiro nós temos a noite de Abraão, que não deve ter sido fácil. Será que ele dormiu? Duvido muito. E aí depois ele passa 3 dias viajando, e Deus não fala nada. Deus não explica nada. E ele continua. Tá? Então, nós também temos que observar a fé, né, que obtém compreensão por meio da palavra de Deus. Porque, como a gente viu aqui, o Senhor testou não somente a devoção de Abraão, mas também a compreensão espiritual, como eu falei no começo. Então, o sucesso dele ao ser provado deve-se, em parte, à resposta que ele encontrou naquilo que Deus já tinha revelado. Onde que ele se apegou para conseguir caminhar esses 3 dias até o lugar sem fazer questionamentos? Se Deus não falou mais nada para ele. Ele se apegou à promessa. Então, como que nós podemos seguir os mandamentos de Deus? Se apegando às promessas. Se Ele me prometeu isso, eu vou seguir o que Ele está mandando, porque Ele prometeu e Ele vai cumprir. Então, é o que a gente vê aqui no verso 19 de Hebreus, né? Abraão considerou que Deus era poderoso para ressuscitar Isaac sem necessário. Falou, por quê? Porque Ele prometeu que através de Isaac eu teria uma grande descendência. Então é Isaac. Como que Deus vai resolver o problema? É com Ele, mas Ele vai resolver. Então, ele se apegou à promessa. Então, não era uma questão aqui, uma razão incrédula e autônoma. Tá? Abraão fez um cálculo e falou, não, acho que vai dar certo.
Não é isso, né? Mas ele se apegou àquilo que Deus revelou. E quando nós nos apegamos àquilo que Deus nos revela, então nós temos força e condições de seguir os mandamentos, de obedecer aos mandamentos do Senhor, sabendo que Ele é fiel. E essa fé explica Abraão estar disposto a tirar a vida do seu filho. Ele acreditava que Deus podia levantá-lo dos mortos, se caso fosse necessário. E a gente vê isso nitidamente no verso 5 aqui de Gênesis 22. Porque quando eles chegaram lá, né? Então diz assim: então Abraão disse aos seus servos: ficai aqui com o jumento, eu e o moço iremos lá, e depois de adorar, voltaremos. Abraão sabia que ia voltar com Isaac. Ele não sabia que Deus ia parar ele antes do negócio. Mas ele falou: se ele é o filho da promessa, ele vai descer comigo de novo. Ele confiou na promessa. Ele conhecia quem era Deus. Então, Abraão sabia que Deus tinha poder sobre a vida e a morte. E uma coisa que é interessante: Abraão não tinha a Bíblia como nós temos. O pastor Fernando, na semana passada, disse exatamente isso, ao meditar sobre o Salmo. Que o salmista não tinha toda a escritura, ele tinha o quê? A lei. O Pentateuco. Abraão não tinha nem isso. Porque Gênesis conta a história de Abraão. Então, nós temos aqui um relato, nós temos o relato de Abraão, nós temos o relato depois de todo o povo de Israel saindo do Egito, entrando na terra prometida. Nós temos a história de Davi, nós temos de todos os profetas, nós temos o Novo Testamento. O que Abraão tinha? O pouco conhecimento, a pouca revelação que ele tinha de Deus. E isso foi suficiente para ele confiar totalmente em Deus. Quanto mais nós, que temos toda essa escritura para nós. Nós temos a Bíblia inteira. Nós temos a revelação de Gênesis a Apocalipse. E por que tantas vezes nós temos dificuldades em confiar em Deus? Abraão tinha tão pouco revelado para ele, e ele se apegou ao pouco revelado e foi fiel até o fim. Por que nós, que temos tanta coisa revelada, nós temos uma história da igreja de mais de 2000 anos, e por que a gente tem tanta dificuldade em confiar em Deus, em depositar toda a nossa devoção em Deus, de obedecer todos os mandamentos de Deus sem questionar? Por que é tão difícil? Mas esse texto, ele vem nos desafiar a confiar totalmente em Deus. Amém? E o quarto ponto: Abraão foi capaz de obedecer porque ele conhecia e confiava em Deus, como eu já falei antes. Ele desfrutava de um relacionamento com Deus. Abraão sabia que Deus é santo, justo e amoroso, e que ele não pode mentir. E aí, como mais uma vez, isso não quer dizer que foi fácil para Abraão, mas ele foi capaz de obedecer pela fé. Então a gente vê aqui, mais uma vez, né, a fé que obedece. Então é a fé que recebe a promessa, como a gente viu em textos anteriores, e agora a fé que obedece. E aqui é importante a gente dizer, nessa trajetória de Abraão que a gente tem feito aqui, como é que começa a história de Abraão? Deus chega para Abraão e fala: sai da tua terra, do meio da sua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E Abraão foi, sem olhar para trás. Então, quando a gente vê esse primeiro contato de Deus com Abraão, o que Deus pede para Abraão? Esquece o teu passado. Estou escrevendo uma nova história. E Abraão vai, sem olhar para trás. Em momento algum, como a gente já viu, Abraão pensou em voltar para Ur. Não, porque ele estava com os olhos na terra celestial. E aí, tem outros episódios que se passam, que Abraão vai aprendendo e conhecendo mais sobre Deus. Só que nesse teste aqui, o que Deus pede? O futuro. Percebe? Quando a primeira vez que Deus fala com Abraão, fala: esquece teu passado, entrega teu passado para mim, e eu vou te escrever uma nova história. Agora que Deus começa a escrever uma nova história, o que Deus pede para ele? Entrega o seu futuro também. Isso é muito importante para nós. Nós temos que deixar o nosso passado para Deus e deixar o nosso futuro também para Deus. Nós não
temos que tentar segurar nada, nem o nosso passado e nem o nosso futuro. Temos que confiar totalmente em Cristo e no seu amor por nós. Amém? E aí nós vamos conseguir obedecer em fé. Agora, uma outra coisa que é importante a gente dizer aqui é que essa história também é uma parábola. Tá? O versículo 19 de Hebreus, ele diz o seguinte, ele conclui assim dizendo, né? Assim também, simbolicamente, o recuperou. Né? Quando fala, Abraão sabia que Deus poderia ressuscitar, e assim também, simbolicamente, o recuperou. Isso nos diz como a história terminou. Tá? E aí, à medida que eles subiam no monte, lá, voltando para Gênesis, Isaac pergunta, mas pai, cadê o cordeiro? E aí o que Abraão responde? Lá no verso 8. Meu filho, Deus mesmo proverá o cordeiro para o holocausto. Né? Isso aqui é muito interessante. Isso nos mostra que, primeiro, Abraão era capaz de compreender, embora ele vivesse numa época tão primitiva da história da redenção. Como a gente falou, a gente não tinha nada. Mas ele compreendeu, né, a história da redenção. E essa frase dele, ela ecoa por todo o Antigo Testamento. Né? O Senhor proverá para si o cordeiro para o holocausto. Né? Agora vamos ler do verso 11 até o 14, que a gente leu até o 10. Então no verso 10, estendendo a mão, pegou a faca para imolar o filho. 11. Mas o anjo do Senhor bradou desde o céu, Abraão, Abraão. Ele respondeu, estou aqui. Então o anjo disse, não estendas a mão contra o moço, não lhes faça nada, pois agora sei que temes a Deus, visto que não me negaste teu filho, teu único filho. Então Abraão levantou os olhos e viu atrás de si um carneiro preso no mato pelos chifres. Abraão foi, pegou o carneiro e ofereceu em holocausto no lugar de seu filho. Por isso Abraão chamou aquele lugar Jeová-Jiré, pelo que se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. É com base nesse relato de Hebreus aqui, né, que o nosso autor de Hebreus, ele fala, assim também, simbolicamente, o recuperou. Porque essa pergunta, onde está o cordeiro, é que ecoa durante todo o Antigo Testamento. E essa resposta, né, ela foi dada pelo último profeta da antiga dispensação, que foi João Batista. Quando ele viu Jesus, né, junto ao Jordão, o que ele fala? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, olha que interessante. Em Gênesis 22, Isaac pergunta, onde está o Cordeiro? E aí, lá em João 1, eis o Cordeiro de Deus. Então nós temos aqui, né, esse período inteiro do Antigo Testamento, com essa pergunta ecoando, onde está o Cordeiro? Que Abraão falou, Deus proverá. Deus vai prover para si mesmo o sacrifício. E em João capítulo 1, nós temos a resposta. Eis o Cordeiro de Deus. E é interessante notar aqui, que nesse texto de Hebreus, né, essa que para a gente aqui foi traduzido como simbolicamente, né, a palavra usada é a mesma de parábola. Tá? E o significado desse texto é como se dissesse que a morte de Isaac ilustrava e apontava para outra morte. Aquela que é a verdadeira morte que tira o nosso pecado. Tá? Quando o texto aqui usa, né, o único filho, né, a gente vê isso aqui, tanto quando Deus pede lá no verso 2, toma agora teu filho, teu único filho, e depois a gente vê de novo aqui no verso 12, visto que não me negaste teu filho, teu único filho. A gente sabe, em primeiro lugar, Abraão tinha outro filho, que era Ismael. Mas claro, não era o filho da promessa. Então a gente pode pensar, não, Deus estava aqui considerando só Isaac mesmo como o único filho. Sim, mas o termo aqui é unigênito. Ou seja, não poderia ter outro. A quem se aplica realmente o termo unigênito? A Jesus Cristo. Né? Quando a gente lê lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, o unigênito do Pai. Então a gente percebe que toda essa história aqui, e por isso que eu falei, por que Deus nunca mais pediu algo semelhante ao que pediu a Abraão? Porque
isso era um símbolo do que viria a acontecer. Um pai que entregaria o seu único filho para ser sacrificado. Mas aí quando Abraão vai entregar, não é esse filho não. Vai vir outro. Vai ter outro que aí sim, esse não vai ser poupado. Esse realmente vai ser sacrificado. Mas, e aí quando a gente pensa na questão de Isaac, o filho da promessa, por meio de quem um povo seria construído, um povo seria formado, uma nação seria formada. Quando nós olhamos para Jesus, o filho, o nosso irmão mais velho, aquele que formou a igreja, a partir de quem nós somos salvos, é a partir de Jesus Cristo, o filho da promessa, aquele que foi prometido lá em Gênesis capítulo 3. Assim que Adão e Eva pecam, Deus fala: o filho da mulher vai vir, e ele vai pisar a cabeça da serpente. Então, aqui nós encontramos um eco muito maior do que só a história de Abraão. Nós podemos aprender muito, sim, como a gente viu aqui, sobre a fé de Abraão, sobre como Abraão amava a Deus, como ele confiou em Deus, como ele conhecia a Deus. Mas principalmente, essa história nos aponta Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, aquele por meio de quem nós somos resgatados do nosso pecado, nós somos salvos, nós somos purificados. E por isso o texto lá de João capítulo 1, quando João Batista vê: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E esse texto aqui ainda de Gênesis 22 vai trazer ainda mais algumas coisas, algumas semelhanças, né? Em primeiro lugar, a gente vê aqui no verso, no verso 5, não, no verso 6, Abraão pegou a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque. Isaque carregou a lenha do seu sacrifício. Jesus carregou o madeiro do seu próprio sacrifício. Então a gente vê algumas semelhanças aqui muito interessantes. Outra coisa que a gente vê aqui: qual foi o tempo da caminhada? 3 dias. Isso é simbólico. E ao terceiro dia, Abraão resgata o seu filho, né? Como diz ali, simbolicamente o recuperou. Então nós temos aqui os 3 dias em que Cristo está sepultado, mas é recuperado ao terceiro dia. A diferença é que Isaque não morreu, Jesus Cristo morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Aquilo que Abraão falou: não, Deus pode ressuscitar, foi o que aconteceu com Jesus Cristo. Ele foi ressuscitado pelo poder de Deus. Então a gente vê aqui muita semelhança dessa história de Abraão entregando Isaque com a entrega de Jesus Cristo. Aí sim, Deus, o nosso Pai amoroso, Ele entregou o seu Filho. Ele não poupou o seu Filho, Ele realmente entregou. Jesus Cristo morreu no nosso lugar. Ele foi esse cordeiro que foi sacrificado, o sacrifício que era necessário, o sacrifício definitivo, como a gente já viu aqui em Hebreus. Não há outro, é o sacrifício definitivo. Jesus, o nosso sumo sacerdote, o nosso sacrifício, se entregou ali na cruz do Calvário. E a gente vê aqui também que isso era um monte. E aí, só que a nossa resposta final não veio nesse monte, mas veio no Gólgota. Naquele outro monte, onde Cristo foi crucificado, ali nós recebemos todas as promessas de salvação. E agora nós podemos olhar para frente, como Abraão fez, olhando para a cidade que estava por vir. E nós, por causa do Filho que já foi entregue a nós, nós podemos olhar para a cidade celestial e falar: é para lá que eu estou indo, é para lá que eu vou caminhar. Então, somos peregrinos aqui nessa terra, como foi a nossa última meditação aqui de Hebreus. Somos peregrinos. Por quê? Por causa da promessa. Então, lembra que eu falei aqui de Abraão, que entregou o passado e agora entregava o futuro? Quando olhamos para Jesus Cristo, nós entregamos o nosso passado, nós renegamos o nosso passado e falamos:
a partir de Cristo, quando eu encontrei Cristo, quando Cristo me resgatou do império das trevas, meu passado ficou para trás. E agora meu futuro pertence a Ele também, porque Ele foi preparar um lugar para mim. Jesus disse, se não fosse assim, eu não tinha dito. Mas Ele disse, vou para a casa do meu Pai preparar lugar para cada um de vocês. E essa é a nossa meta, esse é o nosso olhar. Então nós olhamos muito diferente de Abraão, que não tinha o sacrifício definitivo. Ele pergunta, o Senhor proverá. Ele olhava para o futuro. Nós já olhamos para o passado e vemos que Cristo veio. Como a gente falou aqui no início, leu João capítulo 1. Ele veio e tabernaculou entre nós. Ele habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, como a glória do Pai. Então, eu falei no início, não é uma mensagem de Natal, mas é. Porque Cristo veio. Ele se entregou porque Ele veio. Quando nós pensamos em Natal, e pensamos Jesus nascendo, porque Ele estava olhando o final, que é o quê? A sua morte na cruz do Calvário. Jesus disse, foi para isso que eu vim. Então, não tem como a gente desassociar Natal da Páscoa, E não tem como desassociar o Natal de todos os nossos dias, porque Cristo veio e habitou entre nós, E eu quero ler mais uma vez João 1 com vocês, para a gente finalizar aqui. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito existiria. A vida estava nele e era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha, a fim de dar testemunho da luz, para que todos crescem por meio dele. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz. Pois a verdadeira luz que ilumina todo homem estava chegando ao mundo. O Verbo estava no mundo, e este foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram de linhagem humana, nem do desejo da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, pleno de graça e de verdade. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. E aí vamos continuar até o verso 18. João testemunhou a respeito dele, exclamando, é sobre este que falei. Aquele que vem depois de mim está acima de mim, pois já existia antes de mim. Pois todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está ao lado do Pai, foi quem o revelou. Então nós temos sim, aqui, Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós e se entregou para que nós pudéssemos receber a vida eterna, para que pudéssemos nos tornar filhos de Deus, como está o verso 12 aqui, nos dá a prerrogativa de sermos chamados filhos de Deus. A outra versão fala, nos dá o poder de sermos chamados filhos de Deus. Então, Abraão depositou sua fé, ele colocou a sua devoção a Deus acima de todas as coisas, ele teve um discernimento espiritual e conhecia Deus. Nós temos uma história muito mais completa. Então nós podemos confiantemente passar por todas as nossas provas, que não vão ser iguais às de Abraão, vão ser muito mais simples. Não é na mesma proporção. Deus não vai pedir para entregar o seu filho, mas Ele vai pedir para entregar muitas outras coisas. Só que quando olhamos para o Cordeiro de Deus, a gente fala, vai valer a pena sim. Eu posso abrir mão de qualquer coisa, porque Ele abriu mão da sua própria vida. Ele abriu mão da sua glória. Ele veio, Ele deixou a sua glória para vir aqui nessa terra, para entrar no meio da sua criação, se tornar homem como nós, e entregar a sua vida pelos nossos pecados.
Ele que nunca pecou, ele que não tinha culpa alguma e que não precisava fazer isso, ele quis e assim o fez. Então nós, em resposta a isso, nós vamos sim colocar o nosso amor a Deus acima de todas as coisas. Nós vamos seguir nosso caminho aqui em fé, fugiu a palavra aqui, em continuidade, em perseverança, perseverando na nossa fé até o fim. Amém? Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Vamos orar e agradecer ao Senhor. Senhor, nosso Pai querido, nós meditamos na Tua palavra, Senhor, e nós podemos ver o Teu amor, a Tua graça, a Tua misericórdia, de ponta a ponta da Tua Escritura. Senhor, e como nós vimos o exemplo de Abraão, que confiou em Ti, olhou para Ti e obedeceu, confiou nas promessas. Senhor, nós pedimos que o Teu Santo Espírito possa nos conduzir nesses passos, que nós possamos receber o Senhor como nosso Senhor e Salvador, que nós confiemos nas Tuas promessas e obedeçamos os Teus mandamentos, e que possamos fazer tudo isso olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, aquele que entregou a si mesmo pelos nossos pecados, aquele que desceu da glória, se fez homem, habitou entre nós e se entregou por nós pecadores. E como diz o texto de Romanos, que Deus demonstrou o amor por nós, sendo nós ainda pecadores, e o Filho foi entregue a nós, sendo nós pecadores. Senhor, nós Te agradecemos pelo Teu imenso amor, pela obra maravilhosa de Jesus Cristo na cruz do Calvário, e que possamos caminhar em fé, em resposta a essa obra maravilhosa, que possamos viver os nossos dias almejando a terra eterna, almejando a cidade celestial, vivendo como peregrinos nesse mundo, mas enquanto peregrinos nesse mundo, proclamando o Evangelho do Reino, proclamando as verdades reveladas a nós sobre quem Tu é e sobre a história da redenção. Que nesse Natal que teremos essa semana, que é simplesmente uma data simbólica, mas que é muito simbólica para a gente, que nós possamos celebrar a nossa redenção, celebrar o Deus que se importou, como na canção que nós cantamos, um Deus que quis se importar, que nós possamos celebrar a nossa ressurreição com Cristo. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Então, que Deus abençoe vocês e que todos tenham um excelente Natal, que realmente na celebração de Natal de cada um, que a tônica seja exatamente essa: Jesus Cristo veio para morrer no nosso lugar. Ele desceu da glória e tomou o nosso lugar. Amém? Essa é a verdadeira história do Natal. Deus abençoe vocês.